Um dado divulgado nesta semana comprova o avanço econômico do Estado. É que Santa Catarina foi o único estado brasileiro a ter um aumento no número de abertura de empresas no ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Estúdio BG News o gerente de divisão de Relações Institucionais e Governamentais da FEComércio, Helder Arseno. Tudo bem, Helder? Como é que está? Eu estou vendo um sorriso estampado aí no seu rosto, quer dizer que estamos muito bem, né? Comparando-se a 27 estados da federação, o crescimento que tem o comércio de Santa Catarina em geral nesses 2 anos que conseguiu driblar a crise, né, brasileira. Exatamente, exatamente. Boa tarde a todos os telespectadores. O que a gente observa nesse dado é que daqueles estados mais consideráveis economicamente no Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina despontou no saldo líquido entre abertura e fechamento de lojas no ano passado de forma bastante característica, sim. Agora, às vezes as pessoas encontram dificuldades. Outro dia eu conversei até com a nossa economista, Janine, que vai conversar comigo. Muita gente quer ser patrão, né? Abre uma empresa, não tem um respaldo para dar continuidade, que já é difícil abrir uma empresa, né? Uma série de burocracia e não consegue manter a empresa depois. Isso também é um dado preocupante, né? Sim, com certeza. O número de empresas que abrem, 3 meses, 4 meses depois, não chega um ano, não tem um retorno esperado e acaba fechando. Com certeza, com certeza. Esse dado de saldo líquido de estabelecimentos que abriram no ano passado, ele se deve não só à nossa característica econômica, né, que é bastante diversa, né, a gente tem uma mobilidade de força de trabalho e capital bastante considerável no Estado em relação aos outros, né, e também ao trabalho do governo do Estado, da junta comercial também, que facilitou a abertura e fechamento de lojas, né, que a gente consegue tabular esse dado de forma um pouco mais precisa. Você vê no Rio de Janeiro, o saldo negativo, o líquido negativo foi de 9 mil e alguma coisa assim. Então a gente já vinha acumulando também em Santa Catarina fechamentos, mais do que aberturas de estabelecimentos, mas no ano passado já foi aquilo que a gente considerou sempre, né? Seria o último estado a entrar na crise e o primeiro a sair dela. Isso ficou bem característico, não só no saldo entre abertura e fechamento de estabelecimentos, mas também na pesquisa mensal do comércio, que já avaliou o ano passado como um crescimento de 14% em Santa Catarina. A gente vê que uma região que tem crescimento muito alto, inclusive, é porque é uma região até industrial, é Joinville, né? Joinville conseguiu gerar emprego e muito emprego no ano passado e até nesse começo de 2018, uma perspectiva muito boa também, né, em geral. Né? Claro, claro. Não, e o Estado, nós temos um Estado bem recortado, assim, bem característico, né? Você tem a indústria em Joinville, como você comentou, tem o agronegócio no Oeste, que é bem característico, o agronegócio que foi o grande impulsionador do aumento do PIB, né, de 1% no ano passado. Nas outras regiões litorâneas você tem turismo, tem uma variedade comercial e de prestação de serviços bem considerável também em Santa Catarina, que na nossa avaliação é o que permite esse dado diferencial nosso a nível de Brasil e que a gente possa, como você falou, ter um sorriso e comemorar, ainda que a recuperação não seja uma recuperação que possamos dizer acabou a crise e que o futuro será muito melhor que o passado, mas a passos lentos, podemos considerar que em relação ao Brasil estamos um pouco melhor. E o volume de vendas também surpreendeu, né? Exatamente, exatamente. O volume de vendas e também o dado de empregabilidade, né? Então, Santa Catarina tem esses 3 dados, vamos dizer assim, que podemos comemorar. O saldo líquido de abertura e fechamento de lojas, o melhor nível de emprego em relação aos outros estados e também o volume de vendas. Então, esses 3 dados são muito importantes para nós podermos dar esse salto em Santa Catarina daqui para frente. É muito importante que o comércio, em geral, o próprio poder público, né, tenta fazer um trabalho compartilhado na preparação de profissionais qualificados. Isso ajuda muito o mercado a crescer também. Você tem um profissional qualificado, está no mercado de trabalho, há um crescimento em geral do comércio também, né? Claro, com certeza, com certeza. Isso você tem dentro do poder público, né, e tem nós mesmos, no próprio sistema FEComércio, temos o SENAC que faz qualificação de mão de obra para o comércio, para o serviço, ao longo de várias décadas e tem contribuído muito para que a mão de obra em Santa Catarina fosse mais qualificada, não só em relação a ela mesmo, como em relação a outros estados, né? Assim como tem na indústria, assim como tem na agropecuária, nos transportes também. O Sistema S como um todo faz um pouco desse trabalho que entrega, vamos dizer assim, tem uma boa entrega para o empresário e para a classe trabalhadora no estado.
Por isso que os programas estão funcionando. Quando a gente fala de menor aprendiz, funciona, porque a menor já vai aprendendo ali. O estudante universitário que tem aquela outra oportunidade também, sim, através do CIE, da parceria com as empresas, já, sim, começa a se qualificar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho cresce, gera emprego, melhora a economia do nosso país, sim, melhora e tudo em geral, né? Porque nós tivemos uma situação de desemprego muito grande alguns anos atrás e o Estado driblou essa situação também com empregabilidade também, né? Sim, e é importante a gente observar que ao longo desses, sobretudo, 2, 3 últimos anos, que foram anos muito difíceis, muito duros para o brasileiro, aqui em Santa Catarina não houve o que aconteceu em vários estados, inclusive nos nossos vizinhos, aqui Paraná e Rio Grande do Sul, que foi o aumento da carga tributária, né? Isso permitiu que os empresários ficassem um pouco mais encorajados em abrir um estabelecimento, em empregar, em investir um pouco mais. Isso ficou bem característico para nós. E também ficou característico nos outros estados. Aqueles que aumentaram a carga tributária, aumentou, a gente pode observar exatamente a relação de aumenta o tributo não corresponde na atividade produtiva, né? Muito pelo contrário, é inversamente proporcional. Que esse que é a maior preocupação do setor empresarial também, essa questão da carga tributária. Exatamente. Né? A gente não sabe, né, que hoje um empregado para o patrão significa 2, né? Exatamente. A gente, eu sou contratado, mas para o empregador, ele paga 2 salários, né? Isso sem embutir os outros custos que tem os benefícios, mas o retorno não é imediato. Exato. Até quando você vai abrir uma empresa, o retorno ele demora, dependendo do tipo de comércio que você vai abrir, entre 2, 3 anos, para você ter o que você investiu. Isso sempre acontece também, né? Exato, exato. Porque tudo na vida tem que ter um planejamento, né? Claro, com certeza, com certeza. E como nós temos um estado, não só no estado, no Brasil inteiro, é uma característica assim, de micro e pequeno empresário, microempreendedor, empreendedor individual, muitas vezes, é lógico que ele tem uma dificuldade maior de fazer esse planejamento por atuar muito sozinho, né? E por isso que entidades como a nossa, como o Sebrae também faz uma boa atuação para poder auxiliar e poder fazer esse planejamento e ajudar o empresário e o microempreendedor individual a poder se virar assim ao longo dos anos, né? O governo quer tirar esse pessoal da informalidade, né? Dando essa oportunidade de ser microempreendedor individual, tendo uma nota fiscal, acho que pode gastar até 4 ou 5 mil por mês, não sei o valor exato, posso até me corrigir se alguém estiver assistindo, é microempreendedor, mas tem a oportunidade também de gerar emprego, porque pode contratar no máximo 1 ou 2 funcionários. Uhum. Então isso aí já ajuda, né? Esse não entra nos dados da FEComércio, que é já mais abrangente, né? Isso. A situação de vocês, o estudo, é muito mais abrangente, que mostra um crescimento muito importante para vários setores da economia de Santa Catarina, comparando-se aos estados os 3 estados do Sul. Santa Catarina lidera esse ranking, né? Sim, sim. E a partir de agora, o que é importante, você vai discutir depois o dado do PIB, né? O crescimento de 1%, depois de 2... Palavrinha essa, né? Produto Interno Bruto. Daqui a pouco a Janine vai explicar para a gente o que Exato. Depois de 2 anos em queda, a gente teve 1%, não pelo menos a gente saiu daquela recessão, né? Começa a sair da recessão, mas temos que avaliar alguns pontos aí que com certeza a gente vai abordar depois, mas eu queria deixar bem claro que é uma demanda sempre empresarial muito forte. Vai aparecer nos dados, o Brasil não investiu, né? O governo não investe. Assim como o governo não gasta, não faz compras, o governo é um grande comprador no Brasil inteiro, né? Seja com escola, seja com saúde, ou com investimento produtivo. O governo não investe. E o governo também não tem esse gasto, e a formação bruta de capital fixo ficou bem baixa, né? Caiu também. Então, caiu menos que no ano passado em relação ao ano anterior. Mas o Estado não está cumprindo o papel de animador da economia, né? Isso é a nível de Brasil, podemos dizer. Aqui em Santa Catarina está um pouco melhor. Agora, para a gente conseguir, de fato, sair da recessão que a gente está, né? Desses dados macroeconômicos, vamos dizer, prejudicados no Brasil, vai precisar que o Estado seja o animador, né? E ele vai ter que encontrar formas. Acho que junto à iniciativa privada vai ser uma boa saída, com parcerias, com concessões, enfim, aquilo que ele resolver trabalhar ao longo desse ano. Mas o grande desafio nosso é fazer com que o Estado invista e seja o animador e anime o empresário, né? Anime o empresário, tire ele da insegurança do investimento. Como em Santa Catarina a gente tem um pouco mais, né? Não podemos dar aquela comemoração efusiva, porque ainda não é permitido, mas pelo menos não caímos mais e até estamos começando a recuperar um pouco mais. A gente percebe que o setor do comércio em geral, da própria FEComércio, né, está com um otimismo muito grande, acreditando que o país possa melhorar, o Estado também. Eu conversei nessa semana com um dos diretores da Fiesc,
também está muito o setor industrial está bem animado, Sim. Está acreditando que a gente possa crescer ainda mais, isso se falando a nível estadual, né? A nível federal, mas a nível estadual, e o comércio não seria diferente. Helder, obrigado pela entrevista. Imagina, Vamos marcar para a gente conversar mais sobre esse assunto, certeza, tá? É bom falar de economia, né? Para que as pessoas possam entender também. Não é tão desanimador. Não é desanimador. Quando fala economia, né? O assunto pode ser generalizado, porque tem muita coisa que a gente pode aprimorar nesse assunto. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Então, uma boa semana aí, tá bom? Tudo de bom.